Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Bueno, en esta clase de hoy vamos a usar el libro del alumno en la página 56 y la página 57. Vamos a ver un video y después hacer las actividades, ¿sí? Vamos a empezar. E aí pessoal, beleza? A gente está agora nessa videoaula para aprender um pouco sobre o pretérito plusquamperfecto da indicativo. O pretérito plusquamperfecto da indicativo nada mais é do que o pretérito mais que perfeito do português, né? Ele tem esse nome aí um pouco estranho para a gente porque ele vem do latim. No latim, esse mesmo tempo verbal ele existe, né? Existe no português, no francês, no espanhol, enfim. E esse tempo aí, em latim, ele é chamado de plusquam perfectum. Em latim, plus, mais, quam, que, perfectum, perfeito, mais que perfeito. Então, em português, houve a tradução de cada um desses termos. Então, mais que perfeito. Só que no espanhol não, no espanhol ele continuou com a mesma pronúncia do latim. Então, plusquam perfecto. Só que aí adequou-se, né? Houve uma adequação aqui na escrita. Então, por isso que ele tem esse nome estranho. Mas é a mesma coisa que o pretérito plusquamperfecto do indicativo. E ele trata sobre uma ação do passado, né, ocorrida antes de outra ação também ocorrida no passado. É como se fosse o passado do passado, né? Nós temos duas ações no passado e tem uma que ocorreu primeiro do que a outra, né? Teve uma que é mais antiga que a outra. Então essa mais antiga, essa primeira que acontece, a gente usa o pretérito plusquamperfecto, certo? Para utilizá-lo. Então vamos ver aqui um exemplo de frase para ficar mais fácil, mais simples de entender. Vê essa frase. Quando Juan llegó a la fiesta, ella já havia terminado. Quando Juan chegou à festa, ela já havia terminado. Nós temos aqui dois verbos no pretérito, certo? Dois verbos que indicam ações ocorridas, concluídas lá no passado. Então vamos lá. Nós temos o verbo llegar no pretérito perfeito, ó, chegou, é uma coisa que ocorreu, chegou. E temos aqui havia terminado, também é uma coisa que aconteceu. Ó, chegou, passado, havia terminado, passado. Então, temos dois passados, mas qual dos dois aconteceu primeiro? Qual dos dois é o mais antigo dos passados? Só é observar aqui, ó. Quando o Juan chegou à festa, ela já havia terminado. Então percebam, já havia terminado quando ele chegou. Então a primeira coisa que ocorreu foi a festa ter terminado. E depois aconteceu o quê? Juan chegou. Então o fato mais antigo que aconteceu primeiro foi havia terminado. Depois ele chegou à festa. Então para expressar essa ação do passado antes de outro passado, a gente usa o pretérito plusquamperfecto, que é esse aqui, né? Então, como é que a gente vai formar o pretérito plusquamperfecto? Ele é um tempo composto. O que é que isso quer dizer? Que ele é formado por mais de um verbo. Ele é formado por um verbo auxiliar mais um verbo principal que deve estar no particípio. Esse verbo auxiliar, ele vai sempre ser o verbo haber, que é o verbo haver. E o verbo principal, ele vai estar no particípio. O particípio, para que a gente possa lembrar, é uma forma nominal do verbo que é formada da seguinte forma, da seguinte maneira. Quando o verbo termina em AR, o particípio ele é formado em ado. Quando o verbo termina em ER, ele termina em ido. Quando o verbo termina em IR, ido também. Por exemplo, eu tenho o verbo amar. Amar termina em AR, então o particípio termina em ado, amado. Se eu tenho, por exemplo, o verbo comer. Comer termina em ER. Se termina em ER, é ido, então comido. Se o verbo é, por exemplo, partir.
partir termina em IR e quando termina em IR o particípio é formado por ido. Então, partido. Certo? Claro que isso aqui são os particípios regulares. Existem os irregulares que nós vemos em uma próxima videoaula, ok? Então, vamos ver aqui como é que eu formo, como é que eu conjugo um verbo. Vamos ver aqui um esquema. Ó, aqui eu tenho os pronomes, né? Eu, tu, eu, nosotros, vosotros, ellos. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, que vai ser sempre o haver. E o haver ele vai estar dessa forma aqui sempre, ó. No pretérito imperfeito, ó, do indicativo. Habia, habias, habia, habíamos, habiais, habiam. Mais o particípio do verbo principal. Se fosse, por exemplo, aqui o verbo cantar, então, quando eu fosse conjugar no pretérito pluscuamperfeito, ficaria yo había cantado, tú habías cantado, él había cantado, nosotros habíamos cantado, vosotros habíais cantado, ellos habían cantado. Se fosse, por exemplo, o verbo beber. Beber termina em ER, o particípio é formado por ido, então bebido. Então seria yo había bebido, tú habías bebido, él había bebido. Nosotros habíamos bebido, vosotros habíais bebido, ellos habían bebido. Se o verbo fosse, por exemplo, partir, o particípio é formado por, tirando o IR e colocando o ido. Então, partido. Yo había partido, tú habías partido, él había partido. Nosotros habíamos partido, vosotros habíais partido, ellos habían partido. Então essa é a forma como a gente conjuga o pretérito pluscuamperfeito de indicativo, que é uma ação ocorrida antes de uma outra ação também já ocorrida, né? É a ação mais antiga no passado, ok? Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Ahora vamos a hacer la actividad 1 en la página 56. Completa con los pretéritos pluscuamperfeito, indefinido ou perfeito. ¿Sí? Vocês vão colocando a resposta aí, tá? Abre o livro, coloca a resposta, que eu já vou falando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. 1. ¿Sabe si Antonio ha viajado al extranjero? Com 25 anos não havia salido de casa, pois a essa idade eu já havia visto medio mundo. 2. Antes de entrar en el supermercado, había trabajado en otros sitios. ¡Qué suerte! En cambio, yo estoy en paro desde 2008, cuando terminé mis estudios. 3. Cuando fui a comprar el pantalón, lo habían vendido. ¿Y por qué no lo compraste cuando lo viste? Porque no sabía si me habían pagado y en este momento no llevaba dinero. 4. Los niños ya se han dormido, han caído en la cama agotados. Claro, es que han jugado mucho en el parque. 5. Miguelito, ¿por qué me traes el cuaderno de los deberes con una hoja estropeada? ¿Estropeada? Pues no la he visto cuando lo he metido en la cartera. 6. Esta mañana, cuando hemos llegado a la estación, el tren ya se había ido. ¿Y qué habéis hecho? ¿Y qué habéis hecho? Pues hemos esperado el tren de las 14:30. 7. Nunca estás en casa. Anoche te llamé y otra vez saltó el contestador. Es que me puse los auriculares y no oí el teléfono. 8. Cris, hablas muy bien español. ¿Has estudiado en tu país? Sí, empecé a estudiarlo hace muchos años, pero no pude practicarlo hasta venir aquí. ¿Sí?
Y ahora en la página 57, atividade 2 e a atividade 3. Dá um pause aí no vídeo, façam as atividades e depois volta aqui para ver se vocês conseguiram realizar, tá? Então, vamos começar. 2. Completa com uma forma correta del passado. Antes de começar, contesta estas perguntas. Vocês vão responder essas perguntas, ó. A. Se a casa está revuelta, ¿hay orden o desorden? B. Una colección de LPs es una colección de sellos o de discos? C. ¿Qué busca la policía si busca huellas, marcas físicas de las personas o bien personas que han visto un robo? ¿Sí? Responde aí. Agora vamos responder esse texto aí de baixo. Quando cheguei a minha casa, me di cuenta de que me habían robado. La puerta estaba abierta y la casa totalmente revuelta. Entré en el salón. Se habían llevado el aparato de música, pero habían dejado el televisor de plasma en su sitio. Mi vieja colección de LPs estaba allí. No la habían tocado. Enseguida miré en el dormitorio. Allí sé que había desorden. Parecía que había habido un terremoto. Los cajones estaban abiertos y la ropa estaba por el suelo. Seguramente habían querido dinero o joyas. Comprobé si faltaba algo y vi que solo me habían quitado unos pendientes que no valían nada. A continuación, llamé a la policía que vino enseguida. Tomaron fotos, buscaron huellas y me hicieron muchas preguntas. 3. Rompecabezas. Dá um pause de novo, faz as atividades e volta aqui para corrigir comigo, tá bom? Rompecabezas. Em parejas, não tem como, né? Fazer em duplas. Então, vocês vão ter que fazer sozinho. Pone um pouco de ordem en estas 5 noticias. Para ellos tenéis que relacionar las 3 columnas de manera lógica, como en el ejemplo, o de manera divertida. La A. Una anciana que volvía a casa al anochecer fue agredida por 2 jóvenes que le robaron el bolso con todos sus ahorros. B. Durante un mitin, el jefe de la oposición atacó violentamente la política del gobierno. C. Los estudiantes de periodismo se manifestaron por las calles para pedir más libertad de expresión. D. 2 hermanas que vivían en un piso del centro pusieron una denuncia contra sus vecinos porque celebraban fiestas muy ruidosas. La última, la E. El ministro de Hacienda declaró en una entrevista para una cadena de televisión que era necesaria uma política econômica menos conservadora. Sim? Acertaram tudo? Ah, com certeza, né? Vocês são muito espertos. Então, nossa aula de hoje é essa aí. Para validar ela, deixa o nome aqui no comentário do vídeo, tá? No comentário aqui do vídeo do YouTube.
tá? Para deixar arquivado aqui para mim, tá? Então, até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera